Na DC existem heróis, vilões e existem entidades, seres tão antigos e tão poderosos que até deuses têm medo deles. E entre todos eles, um se destaca: o juiz, o carrasco, a própria vingança da criação. Hoje você vai conhecer a história real do Espectro, o personagem que redefine o que significa justiça divina. Antes de se tornar uma força cósmica, o Espectro era um homem, Jim Corrigan, um detetive de polícia incorruptível. E essa determinação acabou custando sua vida. Em sua primeira aparição lá em Morrison Comics 52, no ano de 1940, Corrigan é sequestrado por gangsters. Ele foi espancado, foi trancado num barril cheio de cimento e jogado num rio. E dessa forma ele teve uma morte lenta, injusta e silenciosa. Mas a história dele não acabou ali. Enquanto sua alma deixava o corpo, uma luz verde tomou conta da escuridão. Uma voz, nunca nomeada, mas claramente a voz da criação. E deu a ele uma escolha: volte à Terra, seja minha vingança e nunca mais permita que a injustiça triunfe. Foi assim que Jim Corrigan renasceu como o Espectro. O Espectro não é apenas mais um ser superpoderoso, ele é uma personificação da vingança divina, a própria ira de Deus. Se o Superman é a força, se o Batman é a justiça humana, o Espectro é o julgamento final. Ele pode alterar a realidade, destruir planetas com um pensamento só, condenar almas, rasgar demônios e até desafiar entidades cósmicas como o Anti-Monitor. Em várias histórias, heróis tentaram controlar o Espectro, mas ninguém nunca conseguiu, porque ele não age por vontade própria, ele age pela voz. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece: o Espectro precisa de um hospedeiro humano. Sem isso, ele se torna instável, sem limites, sem humanidade, e Jim Corrigan foi a âncora perfeita durante décadas. Mas ele carregava o trauma de sua própria morte, e também da responsabilidade de condenar os outros pecadores por toda a eternidade. Ele não dormia, não comia, não envelhecia. A única coisa que restava era a missão. E com o tempo, isso destruiu o homem por trás da entidade. Em histórias como Dia da Vingança, lançado em 2005, o Espectro perde sua âncora humana. Sem Jim para guiá-lo, a entidade entra em desequilíbrio total. Resultado, ele começa a julgar toda forma de magia como pecado. E o julgamento do Espectro é literal. E foi necessário o sacrifício de inúmeros magos e entidades para impedir que o Espectro apagasse toda a magia da existência. Após a queda de Corrigan, o manto passou para outro hospedeiro, Hal Jordan, Lanterna Verde. E lembrando que o Hal Jordan já tinha se tornado o vilão Parallax. Buscando redenção, Hal aceitou o peso de carregar a vingança divina. Hal começou a alterar o propósito da entidade. Em vez de ser apenas vingança, passou a ser redenção. Mas esse equilíbrio durou pouco. O Espectro precisava de algo mais estável. O Espectro é fascinante porque ele não é exatamente um herói ou um vilão, nem humano e nem um deus. Ele é um instrumento. E esse é o maior dilema do personagem. Quando o assassino escapa da justiça humana, o Espectro aparece. Quando ninguém clama por misericórdia, ele julga se merece. Ele é a lembrança constante de que há forças no universo que vão além de uniformes, poderes ou dinheiro. Seu maior conflito não é contra vilões, é contra a moralidade. A linha entre vingança e justiça, entre punição e perdão. O Espectro é mais do que um personagem. Ele é um espelho, um reflexo do que acontece quando a justiça perde a humanidade e a vingança ganha forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva e comenta aí qual o próximo personagem que você quer ver aqui no canal.